família, não pode ser da forma tão perfeita que ela achou que deveria ser, ou ele, mas a família que o Senhor permitiu e nos deu como se fala, uma identidade. Muitas vezes a pessoa rejeita até do que Deus fez para ele ou para ela. E a vida é de amargura sem fim. E muitas vezes está na casa do Senhor 1 ano, 2, 10, 20, 30, fazendo tudo o seu léu, tudo o seu jeito, tudo a sua forma. Aí depois quer cobrar de Deus o que é que está acontecendo. Depois quer cobrar de Deus, está vendo as coisas se esvair sobre suas mãos, sobre os seus dedos. Está vendo tudo desmoronar. Tudo desmoronar. Aí fica perguntando o que está acontecendo. Olha aqui. Estou aqui sentado um pouco, subi um monte aqui, estou aqui sentado um pouco. Aqui esse monte aqui é de rocha, ó. Tá vendo? De rocha. De rocha. Eu agora há pouco eu me emocionei muito porque o Senhor me tomou aqui uns 8 meses, quase um ano atrás, na frente de um fórum aqui. E quando aquele moço chegou, Deus permitiu falar algo para ele que talvez ele nem receberia de outras pessoas, da forma que ele se encontrava, mas eu não sabia. Eu não vou mentir aqui nem inventar testemunho. Eu pensava que o problema dele era espiritual, que ele estava assim passando um momento espiritual de muito ataque, né? Então eu achava que ele estava com depressão, ansiedade. O Senhor não quis me revelar assim na íntegra. Porém, na hora que Deus mandou falar com ele, Deus tomou minha boca e falou assim para ele que as algemas que queriam colocar nos braços dele e o prender, o Senhor estava entrando com justiça. E no momento do Senhor, quem ia ser preso eram os seus algozes. Fica só na presença de Deus. Ou seja, faz a casa na rocha, como ele tinha feito. E foi a primeira palavra que hoje ele me fala. Eu estava na rocha mesmo. E quando você foi tomado para falar aquilo comigo, eu guardei. Passei pelo processo. E hoje, aquelas pessoas que me caluniaram, que quiseram tirar minhas empresas, que quiseram fazer isso comigo, uma das 3 empresas já foi devolvida, agora foi devolvida a segunda, e eles estão indo para a cadeia. Até então me perguntei, 8 meses ou foi 9, por que Deus me tomara daquele jeito? E hoje eu entendi tudo. Aí eu lembrei sobre a casa na rocha e a casa na areia, que Deus tem me falado muito sobre isso esses dias. Casa na rocha. Nós estamos com a casa na rocha. Pode vir os ventos, vendavais, as tempestades, o mar bravio, pode vir tudo. Se tiver um bom alicerce, né? Agora a casa na areia desfalece rápido. A casa na areia tem ódio. A casa na areia não perdoa. A casa na areia guarda ressentimento. A casa na areia, louvado seja o nome do Senhor, ela quer fazer justiça com suas próprias mãos e não invoca a justiça de Deus. Onde nós temos uma grande ferramenta que do Senhor é a justiça, do Senhor é a vingança. O Senhor diz que Ele tanto mata como faz viver, Ele fere e Ele sara. Ah, mas você está usando uma retórica do Velho Testamento. Não. Jesus é o novo. Jesus é o velho. E Jesus é o porvir. A Bíblia fala que tudo por Ele, para Ele, por Ele foi criado
todas as coisas. Tudo que se formou foi por Cristo. Então, por Cristo foi criado todas as palavras, todos os versículos, todos os segmentos e tudo que hoje existe. Então, que nós possamos estar com Cristo na rocha, que ele é uma rocha inabalável, como os montes de Sião. O socorro da gente tem que vir do Senhor, ainda que pareça muitas vezes desesperador. A situação chegar, o problema surgir, o dia mau aparecer. E nessa hora, se nós não tivermos com a casa na rocha, com os molhos chorando e gemendo, a gente vai meter os pés pelas mãos. Nós vamos desistir. Nós vamos falhar porque somos falhos sempre. Isso é normal, falhar, porque nós vamos falhar em alguma coisa, não adianta. Agora desistir jamais. Então, a casa na areia vai fazer você ter vários sentimentos, vai desmoronar. Uma vez que desmoronar a casa, ou seja, essa casa aqui, esta casa, nós vamos ter sentimentos vis. Muitas vezes, voltar à podridão como nós éramos, charco de lodo, lamaçal do pecado. Outras vezes, guardar ódio suficiente para condenar ou fazer coisas horríveis com nós mesmos e com outras pessoas. Ou talvez na hora difícil, na hora da situação que foi chegada à prova para nós de alguma forma, muitas vezes da pior forma possível, nós querer fazer justiça com as próprias mãos, ou odiar tanto que ficamos cegos, aceguerados, porque nós não conseguimos reagir, nós não vamos conseguir reagir. Até mesmo em voltar a fazer as primeiras obras com o Senhor, em fazer aquilo que Deus nos ordenou de verdade, que foi pregar o Evangelho, foi pregar as boas novas. Mas a casa na areia ali faz você desistir de tudo. A casa na areia faz você parar com tudo. A casa na areia muitas vezes faz você olhar para trás e não se envergonhar do velho homem que existia em nós. A casa na areia. Até por esse problema que muitas vezes você está passando, ou eu, ou outros, não lembrarmos de buscar o Senhor. De esquecer o que está lá fora. Muitas vezes até o trabalho, o ganha-pão, e se recolher, ter um tempo com o Senhor. A casa na areia está fazendo muitos líderes, pastores, pastoras fechar suas igrejas, desistir, porque muitas vezes não aguenta mais o sofrimento ali na igreja. Aí você fala, você está falando o quê? Eu recebo ligações, pessoas dizendo, eu vou desistir hoje. Homens, mulheres de Deus, dizendo, eu vou desistir hoje. De hoje não passa. E tem pessoas fechando suas igrejas porque não estão suportando. Aí você fala, se é casa na areia, é casa na areia. Porque se a casa estiver na rocha, nada vai fazer você desistir. Muitas vezes você plantou um alicerce, cavou um alicerce muito raso. Não faça isso. Não desista daquilo que Deus mandou você fazer, faça corretamente. Porque infelizmente tem muitas pessoas passando muitos tipos de provação. Porque desistiram de fazer aquilo que Deus mandou de fazer. E quando fez relaxadamente. Não fazer minha obra relaxadamente.